28 de abril é o Dia Mundial em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho. A data é um alerta para a importância da prevenção de acidentes como uma forma de resguardar a vida e a saúde de trabalhadores. Mas, infelizmente, o número de pessoas vítimas de acidentes no trabalho ainda é bastante alto. Na reportagem especial de hoje, vamos saber como está o nosso país quando o assunto é saúde e segurança no trabalho e como a prevenção é imprescindível para mudar essa realidade. Veja só. A Previdência Social gastou mais de 26 bilhões de reais com o pagamento de auxílios-doença, aposentadorias por invalidez, auxílios-acidente e pensões por morte de trabalhadores entre 2012 e 2017. Nesses 5 anos, 15 mil trabalhadores morreram por acidente de trabalho. Só no ano passado, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, concedeu mais de 195 mil benefícios por afastamento acima de 15 dias, uma média de 540 afastamentos de trabalhadores por dia. Os números mostram que os acidentes de trabalho afetam não só a vida do trabalhador que foi prejudicado, mas também a economia do país. Os dados são do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho e pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT. As atividades com mais ocorrências de acidentes foram identificadas nos setores de atendimento hospitalar, com 10% dos registros, depois comércio varejista e administração pública, com 2,6%. Em 2017, as principais causas de afastamento por acidentes e adoecimentos no trabalho foram relacionadas à fratura de punho e de mão, mais de 22 mil casos foram notificados. Em segundo lugar está a fratura da perna, incluindo o tornozelo, com quase 17 mil registros, e fratura no pé, com mais de 12 mil casos. De acordo com dados de 2017 do INSS, as fraturas estão entre os problemas que causam afastamento superior a 15 dias. Marcelo entrou para as estatísticas como vítima de acidente de trabalho. Ele teve fratura exposta no cotovelo, perdeu 25% dos movimentos do braço esquerdo e ficou 8 meses afastado. O cinegrafista sofreu uma queda após arrumar a iluminação do estúdio de filmagem. Fui subindo uma escada para fazer uma iluminação e acabou que a escada abriu, balançou, não sei como é que foi direito, só que eu caí no chão, numa altura mais ou menos de uns 5 metros, né? Então com o peso, você bateu e foi fratura exposta na hora. Por causa das sequelas que teve devido à queda, o cinegrafista entrou na justiça para receber o auxílio acidente. Para ele, o incidente poderia ter sido evitado se a empresa tivesse tomado alguns cuidados, como fornecido o EPI, equipamento de proteção individual. A empresa não tinha nada, a empresa não me dava nada para usar, não tinha equipamento nenhum para fazer isso, não tinha EPI nenhum. O engenheiro de segurança do trabalho, Paulo Celso, explica que apenas o uso do EPI não impede acidentes. O equipamento de proteção individual, ele não evita o acidente. Ele pode reduzir um dano, uma consequência de um acidente que aconteceu. E a responsabilidade do trabalhador, ela pode ser colocada no meio de um contexto, mas ele não pode ser considerado o único responsável. Você não pode culpabilizar a vítima do acidente. Isso é muito injusto. Você tem que saber que tem uma condição da empresa que levou aquele trabalhador até uma situação de risco e essa situação de risco gerou o acidente. Geralmente são vários fatores, várias causas que levam o trabalhador a chegar nessa condição. Ele pode ter contribuído em parte, sim, mas nunca vai ser a responsabilidade única do trabalhador e da vítima. O Brasil é o 4º país no ranking mundial de mortes por acidentes no trabalho. Segundo o estudo realizado pelo Ministério Público do Trabalho, desde o início de 2017 até março deste ano, a cada 4 horas e meia, um trabalhador brasileiro morreu vítima de acidente de trabalho. O descumprimento de normas básicas de proteção e a falta de informação dos profissionais são as principais causas de morte por acidente de trabalho. Para conscientizar a sociedade sobre a importância da prevenção de acidentes e do adoecimento ocupacional, o Ministério do Trabalho lançou a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, a CAMPAT 2018. Prédios públicos, como o TST, foram iluminados com a cor verde, em homenagem às vítimas de acidentes e doenças do trabalho. Este ano, a ação reforça a importância de notificar doenças do trabalho
Isso porque os registros nas CATs, comunicações de acidentes de trabalho entregues ao INSS, nem sempre são totalmente preenchidos por causa do desconhecimento em relação às doenças causadas pelo trabalho. Nós temos os dois tipos de doença, a doença comum e a doença decorrente de um acidente de trabalho ou equiparada a acidente de trabalho. A doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, ela ocorre quando é verificado que aquela doença contraída pelo agente está relacionado diretamente, tem um nexo causal no seu trabalho, ou indiretamente, que tem uma concausa e aquela concausa agrava a doença. Ela é verificada quando uma pessoa ela é encaminhada ao INSS, o INSS, ao fazer a perícia, verifica que aquela doença está no código B91. O B91 é uma doença que é equiparada a acidente de trabalho. Existem diversos tipos de doença ocupacional. Dentre elas, e a jurisprudência hoje tem oscilado muito, é a depressão. Porque a depressão antigamente era tratada como uma doença multicausal, na sua grande maioria. Hoje já se verifica muita depressão decorrente do próprio trabalho. As anotações relacionadas a doenças ocupacionais no Brasil representam menos de 2% das comunicações no país e apenas 1% dos óbitos de trabalhadores são registrados. Enquanto as estatísticas de acidentes de trabalho são contabilizadas com mais facilidade, as doenças ocupacionais não são. De 2012 até 2017, os números mostram queda nos afastamentos por doenças do trabalho. A dorsalgia, dor nas costas, por exemplo, que afastou do trabalho pouco mais de 26 mil trabalhadores em 2012, no ano passado contabilizou 12.073 afastamentos. Sem informações precisas sobre as doenças ocupacionais, as estatísticas não acompanham a realidade. A coordenadora do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, ministra do TST, Delaide Miranda Arantes, observa que com o aumento da informalidade no mercado de trabalho, por causa da crise econômica que afetou o país, a subnotificação pode piorar. O risco da subnotificação, ele agora aumenta com a implementação da reforma trabalhista, da lei da reforma trabalhista, porque foram criados alguns contratos precários, contrato intermitente, a terceirização foi ampliada e o contrato autônomo, né, são modalidades contratuais que com certeza vai aumentar a subnotificação. É uma preocupação que nós temos. Em relação às empresas que contratam trabalhadores, a ministra reforça que uma das funções da Justiça do Trabalho é conscientizar os empregadores sobre a importância de atuar preventivamente na segurança do trabalho. Uma grande contribuição da Justiça do Trabalho para a prevenção é quando a Justiça do Trabalho julga os pedidos de reparações, de indenizações, de danos morais, de danos materiais, as ações de indenizações decorrentes de acidente do trabalho ou de doença do trabalho. Porque essas ações, elas têm dois objetivos principais. Um é o reparo da vítima e o outro é o efeito pedagógico. Porque na medida em que a empresa se vê na obrigação de reparar aquele dano que foi causado, ou por negligência, ou por falta de utilização dos equipamentos de proteção, ou por não ter implementado medidas preventivas, esse efeito pedagógico da condenação, com certeza ele se reveste em medidas preventivas, porque é muito mais vantagem para a empresa investir em prevenção do que depois arcar com as consequências das indenizações, e não é só das indenizações, porque tem a consequência da produtividade, porque interfere na produtividade, tem as consequências emocionais para o trabalhador, para a família do trabalhador. Os prejuízos para a empresa, eles são enormes, e aí eu retorno na questão da importância da prevenção de acidentes do trabalho e de doenças que decorrem do trabalho.